Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar a TP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online, Estamos ao vivo, estamos online para mais uma aulinha de matemática. Hoje, inclusive, uma aulinha muito especial, né? A gente está falando de uma semana de revisão. Aqui nós vamos trabalhar com diversos tópicos que já foram trabalhados. Vamos aqui trabalhar com PA, PG, conjuntos, sistemas de numeração, funções, função do primeiro grau, ou seja, a gente vai fazer aqui um apanhado de todas as últimas aulas que nós trabalhamos aqui nesse curso, né, no ProEnem, e a partir daí a gente aos pouquinhos vai dialogando com vocês aí no chat para a gente ir tirando as nossas dúvidas, correto? Para a gente não perder muito tempo, pessoal, a gente tem muito exercício para fazer, então vamos parar de papo, vamos começar logo a fazer a primeira questãozinha, questão 1. Nos últimos anos, a corrida de rua cresce no Brasil. Nunca se falou tanto no assunto como hoje e a quantidade de adeptos aumenta progressivamente. Afinal, correr traz inúmeros benefícios para a saúde física e mental, além de ser um esporte que não exige um alto investimento financeiro. Um corredor estipulou um plano de treinamento diário, correndo 3 km no primeiro dia e aumentando 500 metros por dia a partir do segundo. Contudo, seu médico cardiologista autorizou essa atividade até que o corredor atingisse, no máximo, 10 km de corrida em um mesmo dia de treino. Se o atleta cumprir essa recomendação médica e praticar o treinamento estipulado corretamente em dias consecutivos, pode-se afirmar que esse planejamento de treino só poderá ser executado em exatamente, e aí você tem uma quantidade de dias. A gente já pode começar a questão fazendo uma análise, né? Observa que o primeiro dia são 3 quilômetros. No segundo dia, eu não vou correr mais 3 quilômetros. Eu vou correr 3 quilômetros mais 500 metros. Bom, 500 metros são 0,5 quilômetro. Então, 3 quilômetros mais meio, 3 quilômetros e meio é o que eu vou correr no segundo dia. E no terceiro dia, meio quilômetro a mais, 4 quilômetros. E assim sucessivamente, correto? Ou seja, eu tenho, primeiramente, uma sequência numérica, onde essa sequência numérica ela tem uma característica muito particular, né? A partir do primeiro termo, o próximo termo ele sempre é encontrado acrescentando-se um mesmo valor, um valor constante, que inclusive a gente já pode aqui dar o spoiler, chama-se razão. Ou seja, essa questão, pessoal, é uma questão que envolve que tipo de conhecimento? Acertou quem pensou em progressão aritmética, correto? Então a gente tem aqui um exercício de PA, onde o primeiro termo é 3, o primeiro termo é 3,
onde a razão dessa PA é 0,5, e eu quero saber qual é a posição do termo em que eu vou alcançar 10 km, correto? Então existe um valor, existe uma posição, um termo dessa PA, que eu vou chamar de AN, aonde esse termo corresponderá a 10 km. Tá certo? Bom, para eu poder encaixar todas essas dicas, que tipo de definição ou fórmula eu vou utilizar? Aqui em azul eu vou escrever a fórmula utilizada, é conhecida como termo geral da PA. E aí aquele formato bem tradicional do termo geral. AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão R, né? Então aqui eu tenho o AN sendo 10, o A1 sendo 3, mais N menos 1, que multiplica 0,5, correto? O meu objetivo aqui é encontrar o valor do N, porque se eu encontrar o valor do N, N vai determinar a posição desse termo, que contextualizado com a questão, pessoal, significa dizer o dia em que eu alcancei, né, em que eu corri 10 km. Né? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou tentar resolver isso da melhor maneira possível? Primeira coisa, eu vou passar o 3 para o outro lado. Né? O que é positivo vai ficar negativo. Então, eu tenho 10 menos 3 igual a N menos 1, que multiplica meio. Ora, 10 menos 3 é 7. Isso é igual a N menos 1 vezes meio. O que está multiplicando, eu posso passar para o outro lado dividindo. Então, 7 divididos por 0,5, ou divididos por meio, né? É igual a N menos 1. Ora, pessoal, vê se você concorda comigo. 7 dividido por meio é a mesma coisa que 7 multiplicado por 2. Né? Pegar 7 e dividir pela metade é a mesma coisa que multiplicar por 2, né? Então, isso aqui me leva à conclusão que N menos 1 é 14. Logo, N é igual a 14 mais 1. 14 mais 1 é 15. Quero fazer aqui uma passagem especial. Você que não entendeu esse 7 dividido por meio, ele dá 14 como resposta. Vou fazer aqui rapidamente, ó. 7 dividido por meio. Isso é a mesma coisa que 7 dividido por 1 sobre 2, já que meio em forma fracionária é essa. É essa a representação, né? Como é que eu divido duas frações? Repito, primeiro, multiplico pelo inverso de 1 sobre 2, que é 2 sobre 1. 7 vezes 2, 14, dividido por 1, 14. Tá aí, tá? Caso você tenha tido alguma dificuldade nessa passagem. Então, com isso eu encontrei, graças ao termo geral da PA, eu encontrei o N igual a 15 dias, né? Vamos dar uma olhadinha nas opções? Dentre as opções, o gabarito está lá, letra D, 15 dias. Então, gabarito aqui, ó, da questão 1, letra D. Beleza? Então, enquanto você está aí tentando se achar nessa primeira questão, o tópico dessa questão é progressão aritmética, em especial o termo geral da progressão aritmética. Ele lhe ofereceu o primeiro termo e a razão, os elementos primitivos dessa sequência, e ele pediu o N quando o termo, o enésimo termo, o AN é igual a 10. Então eu substituí esses valores na relação e encontrei o valor de N. N é igual a 15. 15 corresponde ao dia em que eu alcancei os 10 quilômetros. Então, no 15º dia, eu alcancei 10 quilômetros. Logo, eu precisei de 15 dias para chegar a essa quilometragem. Perfeito ou não? Tranquilo? Ok? Vamos para a próxima questão. Eu vou fazer o seguinte, pessoal, para a gente andar, eu vou preencher todo o quadro e depois, enquanto eu faço o print,
você tira as suas dúvidas das questões que estão no quadro. Pode ser assim? Então vamos lá. Questão de número 2. A população de uma espécie animal fica multiplicada pelo mesmo fator após intervalos de tempos iguais. Então, ele já te deu um spoiler. Que, de alguma maneira, a quantidade de espécies vai multiplicando em relação ao valor anterior a cada período de tempo. Né? Se você voltar aqui no quadro, não há multiplicação, né? Aqui eu vou somando um mesmo número, no caso, somando 0,5. Nessa questão, ele não fala na operação da adição, ele fala da operação da multiplicação. Isso já é um spoiler. Vamos dar uma continuidade no nosso texto. No período de 84 a 96, essa população passou de 12.500 para 25.000. Opa! Durante um período de 12 anos, 84 para 96 passaram 12 anos, a população que era de 12.500 passou a ser de 25.000 indivíduos. 25 mil é o dobro de 12.500. Bom, juntando essa informação com o primeiro trecho do texto, juntando essas duas informações, eu posso chegar à seguinte conclusão. A cada período de 12 anos, correto? A cada período de 12 anos, eu posso afirmar que a população de indivíduos dessa espécie animal vai dobrando. Correto? Vai dobrando. Então, essa questão 2, ela me afirma o seguinte: de 1984 até 1996, deixa eu só ver, era de 12.500 para 25.000, né? Essa população passou de 12.500 para 25.000. Então, vou botar ao contrário, vou botar assim, ó. 1996. Antes eu tinha 12.500, agora eu tenho 25.000. Houve um acréscimo de 12 anos, um intervalo de 12 anos. O que aconteceu aqui? Eu dobrei. Observa que nesse momento eu estou construindo um conceito de progressão geométrica. Perfeito ou não? Eu posso até fazer o seguinte, eu estou associando uma PA, que seriam os anos, com uma PG, que seriam a quantidade de espécies. Então, o que eu quero dizer com isso, pessoal? Eu quero dizer o seguinte, que daqui a 12 anos... E daqui a 12 anos eu estou falando de quê? 4 anos, 2008, né? Em 2008, eu vou ter o dobro que eu tinha. O dobro de 25.000, 50.000. Passado 12 anos, vou botar aqui, né? Passado 12 anos, 2020, dobrei para 100.000. E, passado 12 anos, ou seja, 2032, eu dobrei isso, chegando a 200.000. Correto ou não? Então, nesse caso, eu optei até em resolver essa questão de uma maneira intuitiva. Eu sei que essa questão, ela envolve progressão geométrica,
Mas eu optei por montar uma tabela. Tá errado? Não. O único senão, a única crítica a esse tipo de questão é se ele tratasse de um ano muito distante do ano referencial, de 1984. Mas como esse intervalo vai pulando de 12 em 12, acabou que o ano de 2032, ele não foi assim tão distante quando comparado a 1984. Vamos para a questão, por que eu estou falando de 2032? Eu estou falando de 2032 porque é justamente o que ele pede. O número de indivíduos dessa população no ano de 2032. Gabarito, letra D, 200 mil. Então, aqui eu tenho o gabarito da questão. Letra D. Glaucio, e se eu fosse um cara meio pragmático, tal, eu gostaria de resolver essa questão usando a fórmula, sem problema nenhum. A gente sabe que o termo geral da PG é AN igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Esse é o termo geral da progressão geométrica. Quem é o nosso AN? É o que a gente quer encontrar, correto? O que eu preciso saber? Eu preciso saber que o A1 é 1984, A2, A3, A4, A5 é 2032. Então, meu objetivo é encontrar o A5, sabendo que o A1, o primeiro termo, é 12.500, e que a razão é 2, porque está dobrando, correto? Está dobrando. Então, vamos montar isso. A5 é igual a A1 vezes 2 elevado a n menos 1. 2 elevado à quarta potência. 2 elevado à quarta é 16. 16 vezes 2.500, acreditem, dá 200 mil. Com isso, a gente vai fechar a questão de número 2. Então, sobre PA, sobre PG, termo geral. O termo geral da PA, o termo geral da PG. Foram os dois exercícios que revisaram essas duas definições. A gente acabou falando de conceitos também. Conceito da PA, conceito da PG. Perfeito? Vamos para a próxima questãozinha? Vamos cumprir a nossa meta aí de quando acabar o quadro aqui, a gente parar para responder as perguntas. Questão de número 3. Preciso ler um livro de muitas páginas. Parabéns para você. Meu planejamento de leitura é começar lendo 10 páginas no primeiro dia e a cada dia ler 2 páginas a mais que no dia anterior. Beleza. Então, calma aí. No primeiro dia eu vou ler 10 páginas. No segundo dia eu vou ler 2 páginas a mais do que 10, então 12 páginas. E no terceiro dia eu vou ler 14 páginas, exato, como está aqui. Assim, quantas páginas no total eu vou ter lido nos 20 dias? Então preste atenção, pessoal, a pergunta é um pouquinho diferente da questão número 1. Eu não quero saber quantas páginas eu li no 20º dia. O que eu quero saber é quantas páginas foram lidas no total desses 20 dias, durante esses 20 dias. Passados 20 dias, eu li quantas páginas no total, somando o número de páginas do primeiro dia, do segundo, do terceiro, até o 20º dia, quantas páginas eu li. Então a gente não está falando de termo, a gente está falando de soma dos termos. Correto? Então, nessa questão de número 3, a gente aqui está voltou a tratar de PA, porque
o primeiro termo é 10 e a partir daí os próximos termos vão sendo encontrados acrescentando-se um mesmo valor, que no caso aqui é 2. Né? Então, a gente tem uma sequência 10, 12, 14, etc., aonde o primeiro termo é 10, a razão é 2, e o que eu quero descobrir agora não é a soma de todos os... Esqueci qual é o dia, meu diretor? 20 dias. Eu não quero encontrar quantos livros eu li no 20º dia. Eu quero saber quantas páginas eu li durante todos esses 20 dias. Então eu quero encontrar o S20. O que significa S20? É a soma de todos os 20 termos, dos 20 primeiros termos dessa progressão aritmética. Então, aqui, a boa nova é a soma dos N primeiros termos, N primeiros termos de uma PA. E a fórmula é Sn é igual a 1 mais a n, que multiplica a metade de n. Né? Então, aqui está aparecendo um 1. Deixa eu melhorar. N dividido por 2. Bom, muito bem. Então, no nosso caso, eu quero encontrar S20 igual a A1 mais A20 multiplicado por 20 sobre 2, portanto, multiplicado por 10. O primeiro termo eu tenho. A marca Eno tem quase 200 anos. Está cada vez mais completa para ser sua aliada no dia a dia. Eno churrasco apimentado. Eno banheiro. Eno cuida da sua digestão do começo ao fim. 9 vezes a razão. Gosto de onde saiu essa fórmula? Daqui, né? A1 mais N menos 1 vezes a razão. Quem é o A1? O A1 é 10. Quem é N? O N é 20. Então, 20 menos 1, 19. E o R é quanto? O R é 2. 2. 2 vezes 19, 38. Mais 10... 48. Então, eu estou dizendo o seguinte, o que eu estou afirmando é que no 20º dia eu li 48 páginas. Mas eu repito, eu não quero saber quantas páginas eu li nesse dia. Eu quero saber quantas páginas no total eu li no decorrer desses 20 dias. Então, S20 será igual a A1, 10, mais A20, 48, multiplicado por 10. Então, isso vai ser igual a 58 vezes 10, 580 páginas. Fechando, portanto, o exercício de número 3. 580 páginas. Vamos dar uma olhadinha. Portanto, letra E. Questão 3, letra E. Então, exercício 1, questão envolvendo termo geral da PA. Questão 2, termo geral da PG. Questão 3, soma dos N termos de uma PA. Perfeito? Chegamos aqui na nossa resposta final. Questão de número 4. Aqui, essa questão de número 4, um pouquinho mais puxada. Vamos dar uma olhadinha.
Questão de número 4. A figura a seguir, ela é formada por quadrados de lados P1, P2, calma, tá aqui, ó, P1, P2, de lado P2, P3, P3, P4, P4, P5 e assim sucessivamente, né? Você observa que os quadrados eles vão diminuindo. Diminuindo de que maneira? P1, P2 vale 1. P2, P3 é a metade de 1, meio. P3, P4 é a metade do anterior. A metade de meio, a metade da metade, é 1/4. P4, P5 é a metade da metade da metade, ou seja, a metade de 1/4 é 1/8. E assim sucessivamente. Observa que essas reticências indicam uma infinidade de quadrados que serão formados a partir desse padrão. Então, o próximo quadrado vai ter lado igual a 1/16, o próximo quadrado vai ter lado igual a 1/32, e assim sucessivamente. Pergunta do problema. Eu quero que você descubra a medida do segmento que vai de A até B. Bom, o que você observa nessa questão 4? Existe uma parte geométrica nesse processo. Porque se você observar bem, você vai ter, eu vou desenhar a mão livre aqui, você tem um quadradão. Depois você tem um quadrado que vai ser formado, digamos assim, a partir do ponto médio do quadrado maior. O outro vai ser gerado a partir do ponto médio do quadrado anterior. E esse processo, ele vai acontecendo de uma maneira cada vez, né? Os valores são cada vez, os lados do quadrado têm medidas cada vez menores, mas nunca vão ser igual a zero, vão sempre tender a zero. Então, o que acontece? Traduzindo, esse cara vale 1, esse cara vale meio, esse cara vale 1/4, esse cara vale 1/8, esse aqui vale 1/16, e assim sucessivamente. Como isso aqui é um quadrado, obviamente, se esse lado mede 1, esse também medirá 1. Ele me afirma que esse vértice é o ponto A, é representado pelo ponto A. Existe um ponto B aqui, que vai fazer parte, atenção, de algum quadrado que não foi desenhado, mas que faz parte desse padrão. Desses infinitos quadrados de lados formando uma PG de razão igual a meio, decrescente, está cada vez ficando menor os valores, e infinito. Então, esse lado, esse segmento AB que está sendo cobrado pelo problema, ele nada mais, nada menos é do que a hipotenusa de um triângulo retângulo aonde um cateto de fato é 1. E o outro cateto, ele vai ser igual à soma de todos esses lados. Então, é a soma de 1 com meio, com 1/4, etc. Glaucio, você falou em triângulo retângulo, porque você falou em catetos. Então, como é que você garante que o triângulo é retângulo? Porque ele foi formado a partir de lados de quadrados alinhados. Então, uma vez que esse ângulo mede 90 graus, já que é um quadrado, esse cara também medirá 90 graus.
faltou eu dizer que esse cateto vale 1. E o meu objetivo é encontrar esse valor de x, que é justamente o segmento AB. Agora vejamos, pessoal, vejamos. Para eu conseguir aplicar o famoso teorema de Pitágoras, né? Quadrado de um cateto mais o quadrado do outro cateto é igual ao quadrado da hipotenusa, eu preciso descobrir a soma dessa PG. Então aqui eu entro com a parte da matemática 1, que é a soma da PG infinita e decrescente. Que tem uma fórmula, né? Tem uma formulazinha. Qual é a fórmula que a gente utiliza para encontrar essa soma? Essa soma S é igual a A1 dividido por 1 menos Q. Eu preciso, por uma questão de consciência, eu preciso pedir desculpas, mas essas aulas de revisão, a gente não tem como foco a gente explicar as fórmulas. A gente só vai aplicá-las, né? Essas explicações, elas ficam durante os módulos. Como aqui a gente está trabalhando com revisão, a nossa perspectiva é a boa aplicação dessas fórmulas. Então, aqui eu tenho a fórmula pronta da soma de uma PG infinita e decrescente, aonde o primeiro termo é 1. E a razão é meio, né? Eu estou sempre multiplicando meio para encontrar o próximo termo. Então, nesse caso, esse S vai ser 1 sobre 1 menos meio. Ora, vem comigo, né? Sem fazer muita conta. Se eu tenho 1 e subtraio da metade, pego 1 inteiro e subtraio uma metade, o resultado é a outra metade. Então, o resultado dessa operação 1 menos meio é a metade que falta, né? Que resta, né? Então, esse valor de S vai ser 1 dividido por meio. E como é que você resolve uma operação dessa de divisão envolvendo frações? Eu repito o primeiro e multiplico pelo inverso do segundo. 1 vezes 2, 2 divididos por 1 é 2. Então, isso na prática significa o quê? Significa que a soma de todos esses infinitos termos tendem para 2. Ah, então peraí, eu tenho um triângulo retângulo, vou fazer aqui um pequeno esquema, aonde um cateto é 1, o outro cateto é 2, e tudo que eu preciso agora é encontrar essa hipotenusa. Então agora é o teorema de Pitágoras. Quadrado primeiro, quadrado da hipotenusa, é igual à soma dos quadrados dos catetos 1 e 2. Bom, o quadrado de 1 é 1, o quadrado de 2 é 4. X ao quadrado, então, é 5, né? 4 mais 1. Então, o valor de x é a raiz quadrada de 5. Então, aqui, o tema é soma da PG infinita e decrescente. E aqui é soma da PA. Fazendo um resumo aqui dos tópicos. E aí, com isso, nessa questão número 4, o gabarito é a raiz quadrada de 5.
Vamos dar uma olhadinha. Portanto, gabarito letra E. Questão 4, gabarito letra E. Conforme prometido, pessoal, conforme o prometido, é hora do seu... Deixa eu sair daqui, né? É hora do seu print time. Enquanto você printa, deixa eu ir agora para o chat. Vamos lá. Vamos começar lá por cima, meu diretor? Então vamos lá. A Isabela pergunta, de onde saiu o 10, Glaucio? O 10 saiu aqui, ó, dá uma olhadinha aqui no meu questão 1, ó. Da onde saiu o 10? 10 quilômetros de corrida, tá, Isabela? Saiu daqui, ó. 10 quilômetros de corrida em um mesmo dia. Tá bom, Isabela? Jefferson, essa questão pode ser resolvida por função ou a melhor forma é a PA? Jefferson, a melhor forma, ela é melhor fazer por PA, porque a função, ela tem um domínio, ela pode oferecer como domínio, como termos, todos os números reais. E a PA só trabalha com número natural. Então, é o primeiro termo, é o segundo termo, 1, 2, 3, é o que a gente chama de números discretos. Quando você trabalha com função no primeiro grau, entre 1 e 2, você tem uma infinidade de termos que a função permite você calcular. Tá certo? Então, nesse caso, é melhor você fazer por PA, tá? Como identificar uma PA e uma PG? Às vezes eu me confundo, pergunta a Maria Vitória. Eu acho que essas questões, Maria Vitória, eu não sei, me parece que responderam essa sua pergunta. Aqui, eu sempre acrescento um valor para alcançar o próximo. Então, no momento em que eu somo meio, eu sempre encontro o próximo. Essa ideia de se adicionar um mesmo valor, seja ele positivo ou negativo, mas um mesmo valor gera o conceito da PA. Ao passo que aqui eu não acrescento, aqui eu dobro. 12.500 por 2,25, por 2,50, por 2,100. Então, essa ideia de que eu sempre multiplico por um mesmo valor e não somo, define a questão de PG, né? Aqui, de 10 foi para 12, de 12 para 14. Não houve dobra, não houve um fator multiplicativo. Houve uma soma, uma adição. E por conta disso, é uma PA de novo. Aqui, era 1, passou a ser meio, passou a ser 1/4, sempre multiplicando por meio. Voltou a ser uma PG. Então, a questão, ela acaba sendo... A nossa tomada de decisão, ela é sempre fruto do bom conhecimento do conceito, não da fórmula, né? Não da definição. O conceito ele é importante, eu entender o conceito, dominar o conceito, porque ele me responde a essas dúvidas. Qual é essa questão? Fala sobre o quê? Sobre PA, sobre PG, sobre soma, sobre soma da PA, sobre soma da PG. Então, os conceitos, eles respondem que tipo de ferramenta eu vou usar na questão. E a definição é a mera aplicação daquele conceito que você assimilou, que você absorveu. Tá certo? Vamos continuar aqui as perguntas. Obrigado. Não, hoje não. Eu acho que é isso, né? A 20 seria 48? Sim. Eita, não entendi o eita. Por que a questão 4 é PG e não PA? Porque se eu quisesse somar ou subtrair, vamos supor que para 1 virar meio, eu subtrair por meio, né? Quando eu pego meio e subtrair de meio, dá 0, não daria 1/4. Então essa questão não pode ser de PA. Eu tenho que ir multiplicando de meio em meio para gerar a PG. Lá em cima, meu diretor, alguém pergunta assim, na questão vai ter a fórmula de cálculo, William? Não, William, assim, essa questão, ela trabalha a demonstração formal dessa questão aqui de soma de PG infinita e decrescente,
realmente é por limite, né? Que é uma matéria de pré-cálculo. Mas a gente não trabalha com isso aqui, né? A gente só trabalha com a aplicação da fórmula da soma, tá bom? Alguma dessas questões é considerada como difícil? Pergunta a Ana Lúcia. Eu acho que de todas as 4 questões resolvidas, Ana, talvez a questão 4 ela vai destoar um pouquinho das outras 3 questões. Uma outra análise que eu poderia fazer é que dessas 4 questões, a mais afastada do tipo de questão do Enem é a 4, né? Não há nenhuma contextualização nela, correto? A habilidade trabalhada aqui é 100% técnica, não tem nenhuma interpretação ou alguma outra habilidade que não o fato de você aplicar a fórmula. Então, a questão 4 é a mais difícil e, ao mesmo tempo, talvez a mais distante do Enem. Todas as outras, inclusive, são questões do Enem, acho que com exceção, se eu não me engano... Não, acho que essa aqui é do Enem, essa aqui é da UERJ e essa aqui é da PUC, né? Ok? É isso. Deixa eu ver se tem... Agora deixa eu perguntar aqui o pessoal do chat, né? Tem a galera do chat aqui, do YouTube. Vamos ver aqui... vamos descer aqui. Eu não sei. Parece que está tranquilo, né? Parece que está tranquilo a galera do chat do YouTube. Ok. Beleza. Então, eu acho que o Dino está dizendo que está tentando fazer a 4 até agora. A 4, ela se resume nessa saída aqui, tá, Dino? Você teria que observar que esse segmento corresponderá à soma dos termos de uma PG infinita e decrescente, para só depois poder aplicar o Teorema de Pitágoras. Tá? Então, são 2 passos. Soma dos infinitos termos de uma PG decrescente. Segundo passo, aplicação de Pitágoras. Correto? Bom, pessoal... A gente fez as 4 primeiras questões, depois disso a gente tirou as dúvidas. Na próxima aula a gente vai fazer mais 4 questões, né? Onde aqui a gente vai falar sobre outros assuntos. Vamos falar sobre conjuntos numéricos, sistemas de numeração, funções e coisas do tipo, tá certo? Então na próxima aula, daqui a pouquinho, a gente volta com resoluções de questões, beleza? Um forte abraço, valeu, tchau! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.